todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. E a você que compartilha, meus sinceros agradecimentos. Vocês devem ter ouvido falar sobre agenda comunista, ou agenda socialista, ou agenda esquerdista, ou manifesto esquerdista. É um conjunto de ideias em que o Estado é absoluto, em que você perde seus direitos de cidadão e que tudo que você precisa, o Estado é que vai suprir suas necessidades. O casamento não vai ser mais preciso e a forma tradicional, como pai, mãe, filhos, tios, isso não é muito necessário para educar teus filhos. Vamos ter creches, estados, agentes dos estados, vizinhos ou pessoas que estejam envolvidas nesse movimento criminoso que possam instruir teus filhos, ou teu filho, tua filha. O princípio de legalidade individual, isso não mais existe. Você vai ser assistido pelo Estado. E o princípio que vai ser empregado, porque vai ter pessoas que vão produzir, e essa produção não é para que ele possa adquirir os bens que produziu, mas para que possa impedir a sua ganância de adquirir os bens que ele mesmo produziu. Digamos, você vai trabalhar, digamos que seja estabelecido essa ideologia criminosa em que estamos assistindo e que nós, brasileiros, investimos porque teve época em que nós ignoramos o ponto de vista chamado política. Ah, não, a política deixa para lá. Isso desceu vindo justamente como base dessas pessoas, e essas pessoas conseguiu colocar na mente de muitas pessoas que política só tinha ladrão. E essa política em que acreditávamos que só tinha ladrão, era justamente fazendo com que nós viéssemos observar que esse sistema que nós vivíamos, estamos vivendo, e que agora nós estamos sendo afrontados com ideias dessa natureza, contrária a essa natureza, que foi empregada no momento em que você acreditou que política era coisa de ladrão. Foi o prato cheio para que viéssemos dar o direito de dividir a nossa sociedade, direito de criarmos diversos partidos representando diversas lutas de classes, porque nossa Constituição não precisa disso, e nós aceitamos partidos A, B, C, D, E e assim foi por diante, e que no final das contas vai chegar ao quênio justamente a entregar esse poder na mão de um sistema político ideológico chamado socialismo e comunismo. E por via da tais situação, nós investimos nessas condições. Pessoas, políticos que viram a necessidade de lutar, acovardaram-se e atrelaram esse mesmo sistema. Só que algumas dessas pessoas viram-se em condição de enricar. E vamos investir, vamos associar. Aí vem aquela palavra, o quê? Grupos se unirem, fazendo esses grupamentos, fazendo tijolos, fazendo grupos, fazendo à direita, esquerda. Nós permitimos que tudo isso acontecesse diante de cada um de nós, sem que viéssemos o quê? Pestanejar ou ficar temeroso que essa covardia chegasse a cada um de nós. Chegou aos pequenos, aos mais pobres, porque precisam de dinheiro. Então o desvio foi mais do que necessário para que viéssemos comprar e esse sistema viesse a ser empregado e esse sistema viesse a ser analisado pelo lado mais corrupto, mais interessante, que foi o que estabeleceu a ordem política, a ordem ideológica. Se nós observarmos, todos estão envolvidos. A nossa Constituição tem uma série de preceitos que tem que ser praticado, mas nada na Constituição é praticado.
Nós temos, independente de quem pediu ou não pediu, o Senado e os deputados podem fazer comissões de contábeis ou para fazer referência em termos de investimentos, não investimentos, gastos ou não gastos, de onde vai parar esse dinheiro, independente de Polícia Federal, independente de Ministério Público, eles nem precisam disso. Eles podem fazer a comissão de 20 deputados e mergulhar nas contas do STF, mergulhar nas contas do Executivo, mergulhar nas contas do próprio Legislativo. Eles têm esse direito. Só que houve uma facilidade muito grande. Há uma facilidade muito grande e essa facilidade foi porque nós permitimos. Lamento dizer, nós permitimos. Porque, como eu disse lá atrás, o que aconteceu? Eles começaram com a ideia de que a política só tinha ladrão. Todos nós acreditávamos nisso. E o que é que acontece quando você diz que um lado é ladrão? Você começa o quê? Rejeitar. E quando você começa a rejeitar, eles te apresentam uma nova ideia. Essa nova ideia surgiu simplesmente dentro de um convencimento político, mas um convencimento dentro das áreas que você gosta. Se observarmos os anos 80, eram os melhores anos que nós tínhamos. E nós não tínhamos manifestações. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos música e não manifestação política na arte. Hoje nós temos o quê? Manifestação política, com a mesma ideias de fomentar, porque esse povo já foi preparado há muito tempo. É uma geração perdida. A resiliência para recuperar esse povo é um absurdo. É um dinheiro. Nós não temos esse dinheiro. Vai precisar uns 20, 25 anos para recuperar essa geração perdida. Porque a cada ano essas pessoas foram produzindo. E nós estamos assistindo aí um crescimento descontrolado por causa dessas pessoas. O que deu dentro dessa sociedade que foi criada? O tráfico de droga, ele foi beneficiado. Por quê? Porque o mercado foi aberto para ele. Os policiais foram impedidos de agir porque tinha um acordo. Esses acordos foram feitos entre as classes artísticas, feitos entre artistas de telejornais, de telenovelas, os telejornais, as emissoras, rádios, TV. Começou a trabalhar com a mesma ideia de que todos são ladrão. Ah não, político, todos são ladrão, todos. E surgiu esse paredão para envenenar a cabeça de cada um de nós. Nós só assistimos a Globo, nós só assistimos o Jornal Nacional, nós nos orientávamos por escrita em impresso pelo Estadão, isto é, nós éramos orientados pela Rede Globo, tudo que o Sérgio Chapelin falava, tudo que Cid Moreira falava, tudo. E nós fomos criados dentro dessa mudança, leva tempo. Esse mesmo tempo que levou para a gente fazer a nossa cabeça, é o mesmo tempo que nós temos que gastar para recuperar. Se nós levamos em torno de 20, 25 anos para nos perdermos, porque de fato nós estamos nos encontrando, porque encontramos pessoas para colocar isso na nossa cabeça, na mesma resiliência para fazer isso. Olha, 20, 25 anos, 30 anos. 4 anos você não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. Não vai. Tanto que o que aconteceu nos estados do Nordeste, concluíram que aqueles estados eram pessoas insignificantes e marcharam para aqueles novos estados. Colocaram ali os seus governadores. Governadores com ideais, nascido da ideia de que todos os políticos são ladrão e nasceram com a ideia de que o socialismo, o comunismo é a base para que possa ter o desenvolvimento. Nós acreditamos que os políticos eram ladrões e passamos a acreditar que existia uma solução. Em 82 é o que a gente viu esse cavalo amarelo se manifestando e o Brasil fomentou com essa ideia. O que aconteceu? Olha o rombo que nós tivemos. Olha a geração. Olha o prejuízo. Olha o crime que nós cometemos com nossa nação.
fomos assaltados de ponta a ponta, fomos roubados de ponta a ponta. Isso você não pode negar, eu não posso negar, eu não posso negar porque eu fiz parte disso. Eu estava lá, eu vi esses movimentos, eu tinha minhas dúvidas, porque sempre eu tenho dúvida, mas dúvida para não tomar decisão, eu tenho dúvidas para compará-las e tomar decisões. Eu não tenho dúvida para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei como chegar lá. Porque a minha cabeça não foi feita em relação a isso. Porque eu tive outra forma, outro movimento. Nós tivemos uma base muito sólida para que simplesmente as cacofonias, as telenovelas, os telejornais pudessem simplesmente fazer a cabeça de quem teve uma sociedade, que teve uma base. Mas depois disso, depois dos anos 80, depois dos anos 90, a coisa piorou. E sabemos muito bem disso. Conseguiram até corromper o Congresso Nacional. Hoje, eu dirijo-me ao Congresso Nacional como besta da perdição. Porque ainda tem gente lá. Tem gente lá. Para que isso que nós estamos vivendo hoje e que nós acompanhamos esse período de 16 anos, precisou de investimentos. Quem foram as pessoas e quem foram as empresas que investiram nessas pessoas? Aí você tem um leque. Bancos, mineradoras, investidores estrangeiros, industriais, pessoas que estavam bem próximos a cada uma dessas pessoas. E essas pessoas tiveram que beneficiar. Aí começou aquela pressão, sabe? Aquela pressão, nós queremos a nossa parte. Porque sem dinheiro, essa parte que subsistiu durante dos de 80 até 2017, 2018, ali, com a saída do Temer, essa parte só ia existir com dinheiro. Foi aí que começou o esquema de corrupção. Roubar do sistema, tirar do sistema, roubar, colocaram tudo em todos os lugares e começou a juntar essa dinheirama. Olha, eles têm dinheiro para fazer o que bem querem, o que bem tem desse Brasil. O problema é que eles não mais precisam dos empresários. Eles já têm dinheiro, conseguiram dinheiro. O problema é como justificar esse montante de dinheiro. Recentemente nós tivemos na França 150 milhões de euros. Ninguém sabia quem era o dono. Contas que foram encontradas de 7 bilhões, 12 bilhões. Recuperações que foram feitas com a Lava Jato. Então a gente está vendo que o Brasil, ele houve o antes e o depois. Mas esse antes e depois sobrou um grupo de pessoas que hoje está viva, que tem o direito de manifestar, que tem o direito de dizer que o que aconteceu é justamente o errado. Surgindo aí esse presidente, Jair Messias Bolsonaro, que está fazendo maravilhas. Aí você diz, mas não está mesmo. Não está para essas pessoas que ganharam. Olha, a Lei Rouanet foram quase 3 bilhões. 13 bilhões que foram distribuídos. Você tem noção do que é esse valor? É praticamente o que sobra para o governo nessa conjuntura, é o que sobra para o governo fazer os investimentos dele. Se você tem uma ideia de tanto dinheiro que foi tirado de todos os cantos, pulverizações, empréstimos absurdos lá fora, para pagar e jogaram tudo para a viúva. Fizeram o alvoroço do progresso rápido que as pessoas compravam. A indústria perdeu porque não tinha dinheiro. O que aconteceu com essas indústrias? Fecharam. O que aconteceu com aquelas pessoas que trabalhavam, perderam seus empregos. O que aconteceu com a dívida? Joga para o povo. Uma minoria começou a pagar. Então você não entende, você pegar o Brasil, a gente vê que nós também fomos responsáveis, porque nós devíamos ter lutado. Demos trela às condições, às falas, às investidas, e nós hoje temos o direito de recuperar o que foi perdido. Recuperar o que estão nas mãos dessas pessoas. Não estão perdidas, não. Aliás, nem as mentes deles estão perdidas, porque muitos já recuperaram. E tiveram
essa benevolência da resiliência e por si só recuperados. Que maravilha, que coisa boa. Mas todos contribuíram, todos, desde instituições, desde órgãos públicos, desde órgãos jornalísticos, desde empresas, olha, todos contribuíram para que viéssemos acreditar que todos os políticos eram ladrão. Tinha políticos honestos. Mas por via da ganância, da pressão, essas pessoas foram obrigadas a se envolver com essa... Hoje perderam. Perderam. Isso é muita gente. E essa força, essa engrenagem tá surgindo. E algumas pessoas abriram a porta do inferno para trazer esse cavalo amarelo, para trazer essa bagunça novamente. Mas o problema é que o Brasil é outro. O Brasil é outro. Acabou. O que nós estamos assistindo são pequenos focos. Esses focos nós vamos apagá-los com a democracia. Nós não vamos permitir que o Brasil mergulhe porque um sistema ou um grupo de pessoas acredita que pode trazer à tona, na marra, na força, 200 milhões de pessoas, mesmo que essas pessoas estejam na base do desfavorecimento. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E para isso tem meios, e nós vamos conseguir esses meios, quer queiram, quer não. É preciso que isso venha ser divulgado, é preciso que isso venha ser posto em prática. Mas é da forma violência? Não. Da forma inteligência. A melhor arma que você pode ter é a inteligência. Olha, inteligência. Inteligência e conhecimento faz você colocar os canalhas, os desclassificados e os bandidos nos seus devidos lugares, em jaulas. Esse é o Brasil que nós precisamos resgatar. Bandido, lugar de bandido é na cadeia. Um abraço a todos e até mais.